Deus. Capítulo 14, versículo de número 5 e 6. É Jesus maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 14, versículo de número 5 e 6, que diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A igreja pode tomar a sua assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar no tema que foi me dado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 14, versículo número 6, eu queria falar rapidamente no versículo 5, a qual Tomé faz uma pergunta para Jesus, e eu gostei dessa pergunta porque foi uma pergunta muito sincera, onde ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Assim como Tomé, muitas pessoas procuram o caminho certo para as suas vidas. E foi justamente para responder essa pergunta que Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Para explicar essa palavra, eu queria estar separando ela em 3 partes, onde Jesus fala primeiro: Eu sou o caminho, a segunda, onde Jesus fala que Ele é a verdade, e por último, onde Ele fala que Ele é a vida. Todos nós concordamos que um caminho ele serve para nos levar a um determinado lugar, certo? Glória a Deus. E por causa do pecado, o ser humano ele se afastou de Deus, trazendo para o nosso lado espiritual, pela essa palavra. E sem Jesus, estávamos longe do Pai. Mas Ele veio ao mundo, morreu na cruz por nós e ressuscitou, abrindo o caminho para que hoje possamos ter um relacionamento com Deus. E por isso Jesus disse: Eu sou o caminho. Jesus ele não veio apenas para mostrar uma direção. Ele é o próprio caminho. Somente por meio dele podemos chegar ao Pai. Quando Jesus ele diz assim: Eu sou o caminho, ele não fala: Eu sou uma das orientações para seguir o caminho. Ele não fala: Eu sou um dos caminhos. Ele fala: Eu sou o próprio caminho. Talvez hoje você esteja perdido, sem direção, sem saber qual decisão tomar. Mas a resposta não é procurar outro caminho. A resposta é seguir Jesus. Aleluia. Quando caminhamos com Cristo, nunca estamos sozinhos, porque Ele nos conduz pelo caminho certo. Aleluia, Jesus. Explicando agora quando Jesus ele fala: Eu sou a verdade. Todos nós sabemos que hoje vivemos em uma época em que cada pessoa quer criar a sua verdade. Mas uma coisa que nós todos sabemos que a verdade não muda. Pois Jesus é a própria verdade. Aleluia. Tudo que Ele nos fala permanece. E quando as opiniões das pessoas mudam, a palavra de Deus continua sendo a mesma. O que eu quero dizer para os irmãos sobre Jesus ser a verdade é que não baseia a sua vida no que a gente diz, no que os amigos dizem, ou no que o mundo ensina. Baseia a sua vida nas palavras de Deus, porque a palavra de Deus ela nunca muda. Falando agora sobre Jesus ser a vida, muita gente apenas existe, mas não vive de verdade. Muitas pessoas procuram preencher o seu coração com festas, dinheiros, relacionamentos e sucesso, mas nada disso consegue preencher o vazio que só Deus pode preencher. Posso dar um exemplo? Tem coisa na minha vida que a minha família não vai poder fazer por mim. Tem coisa na minha vida que a minha namorada não vai fazer por mim. Tem coisa na minha vida que os meus pastores não vão poder fazer por mim. Porque tem coisas que apenas entre nós e Jesus que vai acontecer. Então, para isso, nós temos que nos esforçar e procurar a santidade cada dia mais. Se você tem Jesus, você nunca estará sozinho. E mesmo na dificuldade, Ele continua cuidando de você e te dando forças para continuar. Uma conclusão que eu quero dar para os irmãos sobre essa palavra inteira é que Jesus não é apenas uma opção entre várias. Assim como eu disse, Ele não é um dos caminhos, Ele não é uma orientação, Ele é o próprio caminho. Ele é o caminho porque Ele nos leva ao Pai, Ele é a verdade porque a sua palavra nunca falha, Ele é a vida porque somente Ele pode transformar o nosso coração e nos dar a vida eterna. E o que me chama a atenção também é que Jesus termina dizendo assim: Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso mostra que somente através de Jesus podemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Glória a Deus. E antes de encerrar essa mensagem, eu queria deixar uma pergunta, uma frase para os irmãos refletir, que diz assim: Você apenas conhece o caminho ou realmente está andando com Jesus? Pois não basta saber quem Ele é,
pois precisamos caminhar com Ele todos os dias. Ou seja, não basta sermos cristãos apenas dentro da igreja, não basta pegarmos a palavra apenas dentro da igreja, porque aqui todos nós conhecemos a verdade, mas precisamos ser cristãos lá fora, lá para onde não conhecem da verdade, não conhecem do amor de Cristo, aonde a palavra nunca foi pregada. É lá que nós precisamos ser cristãos. Que Aleluia, nós Jesus. possamos escolher Jesus como nosso caminho, viver pela sua verdade e desfrutar da vida que somente Ele pode nos dar. Amém? Essa é a palavra que eu dou para a igreja e assim eu agradeço minha vida.